Buenas, hermanos! Venho dar os parabéns e para quem está iniciando agora o curso Meditação e Religião, ou convidar você que está assistindo essa aula aqui ou esse vídeo para tentar compreender melhor de que raios trata essa relação meditação e religião. Então a gente vai abordar neste curso, isso começa agora, né? A aula zero é essa. Primeiro dizendo que é um curso no qual ele é fruto de 2 anos ministrando ele na PUC São Paulo, de forma que eu fui construindo os slides e as ideias, era para um público específico da academia. Depois eu dei uma adaptada nele para um público mesmo leigo, né? Não acadêmico, mas que se interessava sobre essa relação entre meditação e religião, ou espiritualidade, se você preferir, para a Casa do Saber. Então aqui depois dessas experiências, eu construo essas videoaulas aqui com muito material de apoio para você. Então a gente começa, obviamente, definindo o que é religião, né? E a sua estrutura, né? O que se define como religião? Qual é a estrutura que são as bases de uma instituição religiosa, então, ou de uma religião não institucionalizada? E claro, uma consequência disso são os agentes religiosos no qual compõem esse complexo, né? Quais são os agentes religiosos que compõem uma religião? Sacerdotes, os profetas, os leigos, né? E claro, a gente vai entender que esses agentes religiosos, eles produzem, eles aniquilam, eles conservam bens simbólicos, ou bens de salvação, ou bens espirituais, ou bens de libertação. Vamos pensar em Bourdieu, são bens simbólicos, né? Produzem bens simbólicos para comercializar com quem? Com os leigos. Os leigos são os discípulos, os simpatizantes dessa instituição, dessa religião, dessa espiritualidade, e outros no qual eles vão resgatar de outras denominações religiosas para tentar compor aquilo. Há religiões muito mais proselitistas, muito mais voltadas, focadas em arrebanhar a gente para fazer parte da sua instituição, outras nem tanto, como o judaísmo, por exemplo. Como será que a meditação se encaixa nisso? Ela pode ser entendida como uma religião, meditação? Ou será que ela é uma prática, uma técnica? Algumas religiões tomam posse para si ou produzem uma meditação muito singular, como contemplação, oração também é um tipo de meditação. É também, então, bem simbólico, comercializado por eles? A gente vai pensar nisso também. Mas também vamos pensar como meditação como um ritual. Muito mais do que uma aula de ginástica, uma aula para diminuir o estresse, uma aula de aumento de concentração, nós vamos pensar o yoga, então, ou a meditação, desculpe, como um ritual. Algo que tem desdobramentos muito importantes. A gente vai beber, então, no antropólogo chamado Victor Tanner, sobre o processo, como o processo ritual, né? E entendendo a meditação como fazendo parte de um ritual específico para um fim, para um objetivo. A gente, obviamente, não tem como fugir da história da meditação. Da onde veio a meditação? Como chegou a meditação aqui? Começa na Índia? Qual a geografia que a meditação se apresenta? A contemplação, as orações? E aí, todo um caminho, porque nosso foco vai se afunilando aonde? Na América Latina e no Brasil. Então vamos traçar um traço histórico aí, mas claro, envolvendo a sociedade, a política, a economia, a espiritualidade, a religião também para entender. E quando a gente chega aqui, a gente tem que fazer uma estreita relação entre meditação e religião. A gente chega no âmago do nosso curso, né? Sim, é possível estreitar uma relação íntima entre meditação e religião. Meditação não é alguma coisa laica que surgiu lá atrás. E não. Talvez seja ao contrário. Vamos ver isso. E, claro, definir o que é meditação, já que a gente definiu o que é religião lá em cima, e apresentar alguns conceitos do qual eu desenvolvi na minha tese de doutorado e no meu livro Yoga Malandro, que há um outro personagem que surge nesse campo social grande no qual a meditação transita nas sociedades modernas, que é o cientista guru. É o cientista que usa da paraciência, né, de elementos, de papers, descobertas científicas para legitimar uma forma específica de meditar, muito mais ligado a processos laicos, né, não ligados à religião. Então nós vamos ver essa tensão que existe entre a ciência, que vai tomando conta, que vai se apropriando dos elementos da meditação, que sempre esteve no seio, né, no dossel de algumas religiões, como o hinduísmo, por exemplo, né? A gente então vai ter que entrar, quando entra na modernidade, pensando na linha histórica da meditação,
nos conceitos sociais de secularização e privatização religiosa. Eu sei que são palavrões, mas vou deixar isso de uma forma muito palatável, mas é importante entender o que é algo secular. Algo secular é algo, então, que é desprovido de religião, é desprovido de espiritualidade, é algo, então, pautado em quê? Na ciência, no pensamento racional. Como se dá esse processo de racionalização do mundo? Algo que a gente pode pensar aqui como quase sinônimo de secularização. E uma consequência disso, a privatização religiosa. É quando você, então, ganha o direito de poder crer nos sistemas de crença, religiosos, espirituais, que você quiser. Não há mais uma religião, então, dominante na maioria das sociedades. Claro que há teocracias no qual tem uma religião ali que manda no barato, tá junto com o poder político. Mas a grande maioria das cidades, como Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente não tem o poder da igreja. Na igreja não penso só a igreja católica, mas de uma religião dominante. Não sei, talvez no Brasil 2020 não seja tão diferente assim. Vamos pensar sobre isso. A teocracia, religiosos, estão influenciando na forma de nós pensarmos socialmente o mundo e a nossa sociedade brasileira. Então, como pensar na secularização, privatização? Tem a ver isso com religião e meditação? Tem tudo, cara, porque você é o leigo. Você é o cara no meio desse furacão. Eu sou um cientista, não tem nada a ver. Não, você está consumindo a meditação, nem que for produzir paper. Você está consumindo a meditação, nem que for que seja, a grande maioria, pagando segunda, quarta e sexta uma aula de meditação mindfulness, meditação zen com a Monja Coen domingo, uma meditação do Vedanta, tá entendendo? Você está até o pescoço envolvido nisso. Então é legal você entender quais são as camadas sociais que você está adentrando. Não é uma camada social de rico ou pobre, mas há uma série de platôs, de camadas na sociedade e a religião ocupa espaço em alguma delas aí. Então, a gente vai ter uma aula inteira também sobre o conceito muito importante que é de Maya, ou de ilusão, que vai fazer uma importância muito grande aqui, porque a gente pensa sempre, mas há um senso comum, sobretudo quem advém do yoga e da meditação do yoga, que a meditação vai acabar com as ilusões da minha vida. E nós vamos tentar entender como é que você pensa e como é formado esse teu pensamento, mas, sobretudo, é possível viver sem nenhuma ilusão? E aí nós temos materiais de apoio, como mapas mentais do curso. Eu tenho um mapa mental do curso aqui, no qual em slides em PDF, que você vai ter então um panorama geral do curso e de como a aula vai se desenvolvendo. Isso é disponibilizado para você, além de um texto que eu escrevi, né, além da meditação, e um podcast, um áudio, né, que é uma aula que eu dei sobre essa temática, meditação e religião, lá na Casa do Saber. Então você vai ter aqui disponível um curso da Casa do Saber em áudio, são quase 2 horas aí de blá meu, que eu aconselho você fazer de final, para depois de ouvir todas as minhas videoaulas, então você ouve isso e vai ter então uma compreensão um pouco mais apurada, porque na minha Casa do Saber eu não consegui adentrar, porque eu não tive tanto tempo, né? Eu tive 2 horas para falar, então é legal depois você pegar isso e você vai então esmiuçando isso melhor. E é claro, como todos os cursos aqui na plataforma, eles são orgânicos, são dinâmicos, porque eles não param, eles não acabam, você não está lá isolado. Você conversa comigo pelo chat, você manda pergunta para mim, e eu posso, então, dependendo da sua pergunta, ou responder para você num e-mail, por exemplo, ou para todo mundo, se eu achar que for pertinente, ou ainda se for uma resposta muito perspicaz, que de repente falei, pode crer, faltou eu falar sobre isso, eu monto uma outra videoaula e anexo no curso, durante o teu curso. Ou faço um podcast, ou escrevo um texto, disponibilizo um link, dou um material, dependendo das questões no qual vocês levantam. Então, dou os parabéns a todos vocês, quem está entrando no curso e que está me assistindo para saber um pouco mais sobre o que a gente fala sobre esse curso. Dou os parabéns pelo interesse e agradeço muito você compartilhar esse vídeo e me ajudar aqui na plataforma, ou assinando no YouTube, eu manter a produção de conteúdo então digital, online, em cursos EAD, em aulas, em podcasts de graça para você no SoundCloud, Spotify, e também vídeos mais curtinhos aí no YouTube como esse, para fazer você ter uma compreensão um pouco mais despojada, pé no chão, mas com bom humor, sem perder a seriedade,
sobre a temática de meditação, yoga, espiritualidade e religião. Então, um forte abraço, muito obrigado e espero você nesse curso e nos outros que nós temos aqui disponíveis. Muito obrigado!